Salve, salve, rapaziada! Bora fazer um pré-jogo aqui para o jogo de hoje, para falar um pouquinho sobre Corinthians e RB Bragantino, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tá? E eu vou te contar quem é a novidade, desfalque e também provável escalação, tá? Então, desde então, peço para você, deixa seu like para fortalecer o canal, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa seu sininho das notificações para você não perder nada, tá certo? Bom, a principal novidade para o jogo de hoje deve ser o volante Alan, tá? Que já apareceu no bid da CBF, ele impressionou a comissão técnica do Dorival. Então, o jogador deve ganhar alguns minutos na partida de logo mais. Agora, pelo outro lado, os desfalques. O Corinthians vai ter 3 desfalques para o jogo de hoje, que é o lateral esquerdo Hugo, que se machucou na vitória diante do Capivariano, o atacante Caio César, que também se machucou na vitória contra o Capivariano, e o volante José Martinez, que se machucou, não, que rompeu o ligamento cruzado anterior. Agora, André Carrillo, que se machucou não, né? Foi desfalque de última hora no derby diante do Palmeiras. É uma dúvida para o confronto. Então, provável Corinthians para o jogo de hoje. Tendência que seja o mesmo time que perdeu para o Palmeiras, tá? Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André, Matheus Pereira e Breno Bidon. Lá na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto, tá? Cara, agora vamos falar um pouquinho agora sobre os últimos resultados do Corinthians contra times da Série A e o desempenho, né? Bom, os resultados do Corinthians contra times da Série A e o jogo de hoje só tem uma única coisa que interessa, que é o quê? Os 3 pontos. Como? Eu não sei. Mas o Corinthians precisa pontuar hoje, porque os números do Corinthians até o momento contra times da Série A não é nada bom. Por mais que tenha vencido o título da Supercopa do Brasil diante do Flamengo, pô, legal, vamos comemorar, mas perdeu pro Bragantino por 3-0. Empatou com o São Paulo com gol salvador do Breno Bidon, no apagar das luzes. Empatou com o Santos, por mais que tenha sido assaltado, mas o Corinthians também teve a oportunidade de matar o jogo, também não matou e permitiu que isso acontecesse. Perdeu do Bahia também, de virada, e agora perde para o Palmeiras, inexplicavelmente. Agora, o desempenho, cara, os últimos desempenhos do Corinthians não dá para negar que foram bons, né? Muito pelo contrário, os últimos desempenhos do Corinthians foram muito bons, cara. Porque por mais que, pô, tenha perdido do Palmeiras no último jogo, e cara, o último jogo, cara, a única, fica aquela sensação, porque esse resultado, essa derrota que o Corinthians teve contra o Palmeiras foi uma das derrotas mais injustas e mais cruéis que o Corinthians teve. Porque o Palmeiras foi melhor, Palmeiras não, o Corinthians foi, desculpa, eita, meu Deus do céu. O Corinthians foi melhor que o Palmeiras em todos os sentidos da partida. O Corinthians produziu mais, o Corinthians criou mais, o Corinthians teve mais intensidade, o Corinthians teve mais posse de bola, o Corinthians neutralizou o Palmeiras. Só teve uma única coisa que o Palmeiras teve e o Corinthians não teve. Que foi o quê? A tal da eficiência. O Palmeiras foi eficiente na única chance que teve, coisa que o Corinthians não foi. E que se tem uma coisa que o Corinthians não é eficiente. Porque esses dias eu tinha feito eu falei aqui no meu pré-jogo aqui que eu fiz diante do Flamengo na final da Supercopa,
que é o quê? O Corinthians precisa de 13 finalizações para marcar um gol. Então, e não dá para negar que os atacantes do Corinthians são ruins. Não dá pra negar que os atacantes do Corinthians não são grossos. Que nem o Memphis. O Memphis não é grosso. O Yuri não é grosso. Entendeu? Porém, falta colocar a bola pra dentro. Falta colocar isso em prática. Se é que você me entende. Tá certo? Bom, cara, acho que o mais é isso, né? De palpite. Mano, outra coisa aqui pra finalizar, tá? Duas coisinhas aqui pra finalizar, que é o quê? Eu vou falar uma estatística aqui e também pra encerrar o meu palpite, tá? A estatística, pessoal, entre 2025 e 2026, o Corinthians teve 11 pênaltis marcados a seu favor no tempo normal, tá? E dessas 11 cobranças que teve, o Corinthians desperdiçou 6 e converteu apenas 5, somando um aproveitamento de 45%, cara. Então, pelo jeito, parece que o Corinthians não pode mais ter pênalti a seu favor, porque quando não é o Yuri Alberto batendo pênalti pra fora, é o Memphis escorregando. Quando não é um, é outro. Olha, tá osso desse jeito, hein, velho? Caramba! Palpite pra finalizar, pessoal. Cara, tem algo me dizendo que o cara do jogo de hoje vai ser Yuri Alberto. E cobrem depois.